Vamos trabalhar aqui com o nosso assunto relacionado ao processo de psicometria, não é isso? É o nosso estudo, magnetismo e psicometria. Nós vamos procurar traduzir isso de maneira assim bem mais simples, procurar compreender bem isso que está no capítulo 14, não é esse? O capítulo do nosso estudo, onde nós vamos começar a conhecer com o Micaelos um dos aspectos muito interessantes no que diz respeito ao estudo da ação dos fluidos, né? Partidos de nós mesmos, em relação a tudo aquilo que tocamos, para que nós possamos explicar alguns acontecimentos que foram, em alguns instantes, tomados assim como sendo uma coisa miraculosa, uma coisa improvável, impossível de acontecer. Eu vou partir assim de exemplos para que a gente possa fazer o raciocínio do fato. As donas de casa e nós outros, né? Quando falta luz, nós somos capazes de identificar os nossos objetos no escuro, não somos? As companheiras que muitas vezes aqui atendem à solicitação de dar um prato, trazer alguma coisa para a cantina, para os nossos almoços, e que trazem as suas bandejas, os seus tabuleiros de casa, mesmo que esses tabuleiros não tenham seus nomes gravados, nós não somos capazes de identificá-los no meio dos muitos que estão lá na cantina? As nossas coisas, nós não somos capazes de identificá-las, não é? No meio de muitas coisas emboladas. A gente passa a mão assim e diz assim, esse é o meu. Não é isso? Em que se baseia, em que nós nos baseamos para chegar àquela conclusão? O que é que efetivamente se dá naquele momento para que a gente tenha a certeza plena de que nós não estamos pegando o que é do outro? 2 pares de sapatos idênticos. Outro dia aconteceu uma coisa interessante com o grupo aqui do grupo de autocura. As companheiras vieram ali à secretaria solicitar que tão logo alguém viesse devolver um par de sapatos, que nós telefonássemos para determinado número, porque eles fizeram um determinado exercício e aconteceu de terem que tirar o sapato. Aí colocaram lá juntinhos, foram acho que 4 ou 3 pares de sapatos iguais, da mesma cor, ficou tudo lá amontoadinho. Na hora de calçarem os seus sapatos para ir embora para casa, trocaram os pares de sapato. Aí uma que já estava com ele calçada, era a última a sair, quando chegou ali fora na esquina, ela virou para a companheira e disse assim, este sapato não é o meu. Alguém levou o meu sapato. E ela voltou e deixou o telefone pedindo que tão logo a companheira que tinha ido com o sapato dela se apresentasse, então dissesse que o sapato, olha, o sapato não é da Maria, é da Sônia, deixa aqui, porque ela virá buscar. O que é que nos leva a conhecer, a saber, sem precisar passar os nossos objetos no microscópio, sem precisar fazer uma análise, não é, com essas máquinas que detêm, que registram as emanações, como é que a gente vai dizer que aquilo é realmente nosso? Em que é que a gente se baseia? Se baseia exatamente nisto, não é, que nós chamamos de psicometria, ou seja, nós vamos fazer as medições das radiações que, sendo nossas, impregnaram os objetos, que se fazem presente nos objetos. E que, em decorrência disso, faz com que, ao toque, ao aproximarmos, não é, as nossas mãos, ao registrarmos aquela onda que está sendo emitida do objeto, que vem
sendo trabalhado por nós há muito tempo, ficaram eles impregnados dessas nossas mesmas vibrações. Por essa razão, no escuro, a gente passa a mão ou na gaveta, já peguei o que é meu. Por quê? Porque aquilo está marcado, está selado com a nossa vibração. Todos nós emitimos irradiações. Todos nós saturamos os nossos objetos, as coisas, não é, que são próprias, são nossas, das nossas próprias vibrações. E faz isso com que, ao toque, uma pessoa possa dizer como este objeto está magnetizado, como este objeto está saturado de vibrações que são próprias daquela criatura, qualificando aquele objeto, tornando identificável. Os nossos livros, né? Os nossos livros, quem é que já não passou aqui por essa situação de emprestar ao companheiro o seu evangelho, de emprestar um caderno e a pessoa tocar e dizer assim, nossa, como vibra este livro, como ele está impregnado de vibrações. Tudo este fato vai nos mostrar que nós somos capazes de imantar tudo aquilo com que estivermos em contato. Os nossos objetos, porque nós estamos lidando com as coisas materiais, sejam elas tecidos, sejam elas as mesas. A nossa casa, quando nós fazemos o nosso culto do Evangelho no lar, nós, no momento que estamos irradiando as nossas vibrações, nós estamos identificando aqueles objetos. A nossa mesa de culto do Evangelho, ela ganha vibração e se transforma num instrumento adequado a partir do qual as pessoas que dele se aproximarem poderão perceber as nossas vibrações, conforme elas sejam emitidas, de paz, de harmonia, ou mesmo vibrações de angústia, vibrações de raiva. Por quê? Nós sabemos, lá no estudo de A Gênese, no capítulo 14, que nós qualificamos os fluidos que nós emitimos. Ora, como nós estamos voltados para um estudo em torno da cura, é importante que nós entendamos que é preciso trabalharmos o nosso pensamento no sentido de fazermos a maior emissão possível de valores curativos, de valores positivos que visem atender às necessidades das criaturas. Então, nós precisamos aprender a fazer esse trabalho interior para que tudo aquilo que estiver em nossas mãos e que for passado naturalmente para as pessoas, leve esta carga de valor salutar, de modo que as pessoas possam se beneficiar do uso deste material. É conveniente lembrar também, neste momento, que a manutenção, né, desta carga vibratória, é preciso que aquele objeto esteja em contínuo contato conosco, porque à medida que esses objetos se distanciam de nós, eles vão perdendo também esta carga energética. Daí porque, dentro de um trabalho onde nós vamos realizar este processo curador, nós tenhamos que, reiteradas vezes, alimentar aquele objeto de trabalho destes nossos valores para que o beneficiário realmente tenha um bom resultado. E eu estou dizendo isso com base em quê? Estou dizendo isso com base num processo em que nós percebemos que, enquanto magnetizadores, né, nós doando desses valores, dessa carga de energia mais positiva, digamos assim, para atendimento das pessoas, nós
não vamos fazer isso, não vamos fazer esse trabalho numa faixa assim de diariamente. Não vamos fazer esse trabalho de maneira contínua. Existem intervalos. E na medida em que existem intervalos, as pessoas vão sentindo que aquele valor ali aplicado, ele vai se diluindo. Nós tivemos aqui na nossa casa um companheiro, aliás, um casal americano, talvez alguns lembrem deles, mas eles já estão um pouco afastados daqui. Era o nosso irmão Bill e a Bárbara. E o Bill era um companheiro que tinha uma característica. Ele era um engenheiro formado, mas era um excelente magnetizador. E lá nos Estados Unidos, ele, ao lado da sua tarefa de engenharia, ele se exercitava no processo de atendimento às pessoas que tinham dificuldades, enfermidades, que sabendo que em muitos momentos, a um simples toque da sua mão, as dores eram aliviadas, né? As dificuldades eram superadas, as pessoas o procuravam para esse tratamento. Então o Bill, tão logo ele chegou aqui à casa, ele depois se envolveu com o trabalho da cura, e ele então nos dizia que o trabalho que ele fazia com as pessoas enfermas que o procuravam, era um trabalho que muitas vezes demandava o retorno das pessoas na semana seguinte. E muitos moravam em cidades distantes dele. E o que é que o Bill fazia? Ele, em primeiro momento, atendia as pessoas numa espécie de um consultório, né? Impunha as mãos sobre a pessoa, irradiando a sua energia, irradiando o seu fluido, e trazia o devido alívio para as pessoas. Mas, como elas teriam que fazer o tratamento, e não seria diariamente, seria semanalmente, ele pedia às pessoas que trouxessem, a cada vez que fossem ao tratamento, mantas de algodão. Então, trouxessem aquela quantidade determinada de algodão, sobre o qual ele impunha as suas mãos. E, em impondo as suas mãos, o que ele fazia? Ele magnetizava aquela manta de algodão. Ele a saturava dos mesmos fluidos, ele a saturava da mesma carga de valor que, aplicado no tratamento direto à pessoa, facultaria, estando essas pessoas nos seus lares, com a recomendação de, no tempo certo, aplicarem nos seus pontos enfermos aquele manta de algodão, elas absorverem os mesmos valores. Elas absorverem os mesmos valores. Consequentemente, não haveria uma interrupção no tratamento. Não haveria essa interrupção. E, consequentemente, ao retornarem na semana seguinte, as pessoas se achavam no ponto ideal para que, ali diretamente aplicando aqueles valores, desse continuidade ao tratamento. Então, esse sentido, não é, de magnetização, ou seja, de impormos, não é, aos objetos, através da nossa imposição de mãos, ou através deste manusear constante dos objetos, isto é passível de acontecimento. Nós fazemos isso realmente. Vocês observem que aqui no nosso capítulo, logo no início, Micaelos, quando nos diz que todos os corpos animados e inanimados são suscetíveis de magnetização, ele quer dizer o quê? Que esses corpos podem carregar-se e saturar-se de fluidos, desse fluido magnético. Mas um fluido que vem de onde? Do indivíduo. Do indivíduo. Nós é que vamos fazer vamos carregar esses objetos destas energias. Essa propriedade serve de base à magnetização indireta ou intermediária, que é praticada com o auxílio de corpos previamente magnetizados. Ou seja, enquanto
o paciente se coloca diante do magnetizador e ele lhe impõe as mãos, e ele irradia diretamente para as pessoas, nós estamos no processo de magnetização direta. Quem vem para o passe de cura recebe o quê? A magnetização direta. A magnetização direta é através do curador que ali está. Mas, no processo da psicometria, nesse processo de recarregarmos ou carregarmos um objeto com estas energias, com esses valores, nós iremos trabalhar de forma indireta. Será feito o tratamento, não é? Com os processos intermediários, utilizando-se um objeto para dar continuidade ao tratamento. Daí porque a necessidade de carregarmos, não é, de energia os objetos para que eles possam produzir o efeito necessário. É um excelente acessório de que se valem os magnetizadores no tratamento das moléstias. Por que é um excelente acessório? Porque o paciente não vai ficar restrito à presença do magnetizador. Ele não vai ficar restrito. Só se o magnetizador estiver aqui é que eu vou receber o meu tratamento. Não. O magnetizador poderá, a intervalos longos, manter o mesmo tratamento, só que de forma indireta, mas com os mesmos valores. Com os mesmos valores. Haverá um decréscimo de energia? Haverá um decréscimo de energia, mas a substância se mantém. Mas a carga, né, de valor curativo se mantém. Mas, naturalmente, nós compreendemos que nem todos os corpos se prestam a esse processo de saturação energética. Daí porque a necessidade de fazer uma modificação, de fazer de escolher o objeto apropriado para que se faça essa magnetização. Isso nos leva a um pensamento, né? Que em algumas casas que lidam com o processo da cura, são feitas restrições a alguns tipos de objetos, né? Dizem assim, não se deve vir com roupa preta. Né? Algumas pessoas, quando ligam para cá, para saber se, para ouvir o passe de cura, se tem que vir com uma roupa própria, se tem que vir dessa ou daquela maneira, nós dizemos assim, não, venha com a roupa que seja do seu uso habitual. Apenas pedimos que não seja uma roupa, não é, imprópria pelo decote, porque é roupa curta, roupas transparentes. E quando nós dizemos isso, o que é que a gente, na realidade, quer mostrar para as pessoas? Que a questão de absorção do fluido, a absorção daquela força magnética, estará associada a que tipo de ação? Ao nosso pensamento. O direcionamento da onda, do fio energético parte da nossa mente, nós vamos impulsioná-los com a nossa vontade, direcioná-los, não é? E vamos lhe dar a carga de força necessária. E a própria criatura que vai absorver essa carga, é preciso que ela esteja em sintonia com aquele que é o magnetizador. Passagem de Jesus com a mulher que sofria de fluxo de sangue. 18 anos sofrendo uma hemorragia. Quando ela se vê junto a Jesus, no meio do povo, o que é que ela disse? Ela disse para si mesma, se eu tocar na sua veste, serei curada.
Se eu tocar na sua veste, ela nem pediu a Jesus que lhe impusesse as mãos. Ela simplesmente tocou na veste e, por força do seu querer, por força da sua vontade, por força da sua fé, ela fez o quê? Sugou. E Jesus, que irradiava todo um campo de força, ele disse o quê? Uma virtude saiu de mim. Ele, na sua percepção, tranquilamente ele disse, uma virtude saiu de mim, mas ela buscou. Então, quando dizemos assim, quando ouve-se dizer, não vem com essa roupa, não vem com outra, né, ou não vem com essa, aqui nós dizemos às pessoas, não existe nenhum problema, apenas o que pedimos é que a roupa, ela não seja aquela que leve o médium a um desgaste mais profundo. Então, por exemplo, a gente vem, está frio, está chovendo, a pessoa vem com uma cobertura de couro. Então, a gente vai pedir, olha, abre um pouquinho o casaco para facilitar a absorção da energia. Mas não quer dizer que aquele casaco vai impedir. Porque é preto, é azul, é isso? Não. Nós temos que observar que, neste momento, o nosso pensamento, né, já que compreendemos a ação do pensamento, que nos foi ensinado pelos Espíritos, ele terá uma função muito grande naqueles instantes. O que não significa dizer que a própria física nos vai mostrar que existem objetos que são que eles dificultam um pouco mais a transmissão dessa energia. Então, se a gente puder deixá-lo de lado e usar uma que seja mais facilitador, procuremos esse facilitador, né? Mas lembremos bem que o nosso pensamento, ele tem um poder de ação muito grande no momento dessas transmissões de energia. E quando nós dissemos, né, desta influência, desta impregnação que vem partido de nós mesmos, observemos o que nos disse Ernesto Bozano, que aqui está na página 125, quando ele disse, né, explicando de forma assim, bem racional a questão deste fenômeno, que é da impregnação dos objetos com os nossos fluidos, com a emanação das nossas energias. Na psicometria, ele diz lá, parece evidente que os objetos apresentados ao sensitivo, longe de atuarem como simples estimulantes, constituem verdadeiros intermediários adequados que, à falta de condições experimentais favoráveis, servem para estabelecer a relação entre a pessoa ou meio distantes, mercê de uma influência real, impregnada no objeto pelo seu possuidor. Esta influência, de conformidade com a hipótese psicométrica, consistiria em tal ou qual propriedade da matéria inanimada para receber e reter potencialmente toda espécie de vibrações e emanações físicas, psíquicas e vitais, assim como se dá com a substância cerebral, que tem a propriedade de receber e conservar em latência as vibrações do pensamento. Então, todas as coisas, todos os objetos, né, que estão ligados a nós, pelo processo do manuseio, pelo processo do contato contínuo, esses objetos vão armazenando as nossas próprias vibrações. Daí porque eu posso, no meio de muitos objetos similares, passar a mão e dizer assim, este é o meu, este não é o meu. Porque eu vou identificar o quê? A minha vibração. E vou identificar a partir de quê? A partir de uma característica que é própria de todos nós que temos sistema nervoso,
que é a sensibilidade. É a sensibilidade. Somos seres sensitivos, ou seja, nós, através do nosso sistema nervoso, desta capacidade de registro, nós vamos perceber estas vibrações e distingui-las, né, daquelas outras que não nos são afins. E isto faz com que, em muitos momentos, nós possamos dizer de maneira bastante clara que percebemos os seres incorpóreos ao nosso lado, mesmo que nós não sejamos médiuns ostensivos. Quando é que eu digo? Eu não tenho mediunidade, eu não vejo, eu não escuto, eu não incorporo, mas eu sou capaz de dizer, tem alguém do meu lado. Eu sinto. Eu sinto por quê? Eu sinto porque as minhas fímbrias nervosas são capazes de registrar aquela vibração. Então, esta sensibilidade, né, que à medida que nós a vamos apurando, à medida que nós a vamos, né, trabalhando, ela será capaz, através dela, nós seremos capazes de identificar, de reconhecer tudo aquilo que esteja junto a nós, impregnado desses valores. Eu direi assim, esta vibração é positiva, essa vibração é negativa. Isto é bom ou isto é mal. Nós temos que trabalhar, né, esse aspecto dessa nossa sensibilidade. Então, continua o nosso Ernesto Bozano. Após as experiências recentes e decisivas de Edmond Duchatel e de Dr. Oesti nos domínios da psicometria, não é mais possível duvidar da realidade, vejam bem, dessa influência pessoal absorvida pelos objetos e percebida pelos sensitivos. Significando dizer que podemos dar uma carga de energia de um objeto para outro, e com isso alimentar energeticamente os objetos, mas também, isso de forma mecânica, de forma indireta, mas nós também vamos influenciar estes objetos com aquilo que emana de nós. Com aquilo que emana de nós. E aí a conclusão decisiva de Bozano. Daí o seguir-se que, para explicar os fatos, somos levados em todos os casos a admitir a existência de um fluido pessoal humano, ligando-se aos objetos. É uma conclusão esta, corroborada por tantas circunstâncias, tendentes todas a demonstrá-la, que podemos considerá-la definitivamente adquirida pela ciência. Já tem um animal que identifica isso, o animal, quando a gente sai de casa, ele tem xodó, ele pega até a roupinha da gente, segura o sapato, gozava dele. Se você Pegar o sapato da minha mãe, ele amassava. Minha mãe saía, ficava ali. E se você diz para o seu cachorrinho, vai buscar isso assim, assim, ele vai buscar e traz o seu. Né? Por quê? Porque ele não deixa também de ser um ser sensitivo. Ele não vai traduzir verbalmente porque ele não tem um raciocínio contínuo. Nos animais, o raciocínio é fragmentado. Então, ele não vai mas ele é capaz de identificar aquela vibração e reconhecer o que é próprio do seu dono. Reconhecer o que é próprio do seu dono. Se você colocar alguma coisa igual junto a ele, ele vai olhar, vai rejeitar com a maior tranquilidade, porque aquilo não é o do seu dono. É exatamente o registro desta vibração, é a questão dessa sua sensibilidade
que está já adestrada, já está, digamos assim, ela vai casar a vibração, né? Não vai destoar, e aquilo já lhe é algo conhecido, aquilo já lhe é algo familiar. E nós também não vamos deixar de identificar aquilo que nos é familiar. Por quê? Porque nós impregnamos os objetos disso que ele chama fluido pessoal humano. É o fluido pessoal humano. E cada um de nós emite o seu fluido. Cada um de nós emite o seu fluido que lhe é característico. Todos estamos emitindo fluidos nas mais variadas direções, mas cada um de nós tem aquilo que que é o resultado da sua própria vivência, que é a sua marca. Então nós marcamos os nossos objetos. E é isso que a psicometria faz, estudar essas diferentes ondas vibratórias que estão presentes nos objetos e estudando também a onda vibratória emitida pelo nosso organismo, ele comparar e dizer assim, ó, isso é dessa pessoa, isso é desse outro. Sem que haja qualquer troca, né? Troca de bebê na maternidade é uma coisa, mas essa troca a gente não vai. Impregnação. Não. Emprestar nossa roupa, uns para os outros, né? A roupa ela fica impregnada, né? E vamos nos lembrar ainda mais do nosso pensamento. Nós não vamos deixar de registrar, num primeiro instante, algumas vibrações que podem, digamos assim, nos irritar. Porque elas por serem incompatíveis com as nossas vibrações, elas podem nos provocar assim uma certa irritação. Né? Irritação, eu digo assim, uma alteração. A gente diz assim, puxa, isso aqui, eu sei que não é meu. Mas, como aquela roupa, se você tira no momento do seu corpo e dá para o outro, ele registra naquele primeiro instante a sua vibração. Mas, ao mesmo tempo que a roupa se afastou do seu corpo, ela vai diluindo e a vibração do outro passa a preponderar. Agora, o que nós podemos dizer em termos de não ser muito agradável é que a própria vestimenta ela pode estar coberta também de seres minúsculos que não foram eliminados daquela vestimenta. E, nesse caso, eles lhe trazerem um certo prejuízo. Pela ação de bactérias, pela ação de vírus que estejam ali presentes, e isso em contato com o nosso campo de energia, isso provocar uma certa reação, porque aqueles micro-organismos vão nos agredir. Tá? Mas lembremos-nos que, na medida em que nós damos o trato devido às nossas roupas, na medida em que nós damos o trato, nós vamos também reduzindo um tanto essa impregnação. A pessoa, se não for muito sensitiva, ela sequer vai dar conta, vai sentir que ela está usando roupa de outro. À medida que ela for se habituando com aquela roupa, ela poderá até dizer mais, olha, a roupa é muito bonita, mas não é muito do meu feitio. Ela pode estar, quando diz isso, mostrando que ela está rejeitando aquele tipo de vibração que ela está conseguindo perceber ali. Que ela está conseguindo perceber. Ou em outros momentos, assim, puxa, caiu como uma luva. E ficar com aquela roupa, né? Ficar com aquela roupa. Mas
De qualquer maneira, em todos os campos, nós vamos efetivamente impregnando as coisas que estão em torno de nós. E isso não quer dizer que seja só essa assim, no contato físico direto. Porque nós impregnamos o ambiente, a atmosfera em torno de nós. O nosso próprio lar, ele fica impregnado por essas emanações. Tanto que, se a gente muda de casa, né, a gente muda de uma casa para outra, ao adentrarmos o ambiente que era campo de vivência das pessoas, nós vamos dizer assim, a atmosfera aqui tem uma característica. Nós seremos capazes até como é que se diz? De descrever a pessoa por aquilo que nós percebermos no ambiente em que nós entramos. Percebermos o que está presente ali. E vamos nos lembrar que, na infância, esse grau de percepção ainda é muito ativo, por força das crianças, ainda não tendo fechado sua reencarnação, não tendo ainda se fixado totalmente no corpo, elas estão como espírito, né? Permeando os dois campos. Então, ao entrarem num ambiente novo, elas serão capazes de registrar, de uma forma assim, bastante espiritual, pelo seu corpo perispiritual, aquelas situações que estão presentes naquele ambiente. Em decorrência disso, até nos dizerem que eu não gosto de ficar aqui porque esse lugar aqui tem isso e atrapalha, né? Terem pesadelos. Por quê? Porque elas estão registrando tudo isso. Daí a necessidade que nós temos, quando fazemos essas mudanças de ambiente, fazer a higiene física que seja daquele local. Fazer a higiene física. Questões de idade, né? Quando a criança nasce, que vem da maternidade para casa, as pessoas costumam pegar o bebê e apresentar a casa, sair a casa toda apresentando. Você agora faz parte desta casa, isso aqui é seu lar. Você apresentava até a criança aceitar. E a gente agora vai perceber por quê. Mesmo na ignorância dessa gente, eles já trazem essa questão. Que família trazem isso. Porque ele está entrando num campo novo. Ele saiu de um ambiente, né, de um certo valor energético, de um certo valor fluídico, está adentrando um outro, onde já existe toda uma saturação do que corresponde à vivência dos habitantes daquele local. Então, ele precisa se familiarizar com aquele objeto, com aquele campo. Precisa se familiarizar, né? E na medida em que nós voltamos a dizer, temos que fazer essa higiene, que dissemos a higiene física, o que é a higiene física? É nós até quebrarmos esses campos vibratórios que estão impressos naquele ambiente. Quando a gente muda, a primeira coisa que a gente faz não é dar uma caiação nas casas? A gente diz assim, eu vou pintar aqui, vou mudar a cor, porque essa cor não me é muito agradável. Na realidade, o que a gente está fazendo quando passa, né, faz essa caiação, quando a gente faz essa limpeza? Nós estamos queimando, né, as emanações que estão presentes ali. Nós estamos como que desmagnetizando, estamos tornando menos ativos esses campos de força, para que nós não sejamos influenciados por aquelas vibrações. Elas levam um certo tempo para se desfazerem, Esse tempo é relativo. Porque esse tempo estará muito ligado também ao processo mais ou menos materializado de viver das pessoas naquele campo. É por isso que dizem que esses objetos aí, casas aí antigas, né? Dependendo de você ser muito materialista, fica ali impregnado que não vale nem muito a pena a gente adquirir. Bom,
Não vale muito a pena, não é? Vai do jeito. Até a sua intervenção foi interessante, que a Lúcia Moreira não está aqui, mas ela não vai ficar aborrecida da gente falar disso, né? Algum tempo atrás nós tivemos a oportunidade de passar uns dias em Friburgo. E lá em Friburgo tem assim muito casa de antiquário, né? Antiquário é o lugar ideal para a gente fazer esse exercício de psicometria, né? Ah, mas é maravilhoso. E nós estávamos visitando uma desses antiquários, fazendo aquela visita, e tinha assim muitos móveis antigos, adquiridos dessas fazendas aí do Vale do Paraíba, né? Aquelas mesas, aqueles candelabros, aqueles relógios. E o que aconteceu? Nós entramos, daí a um pouco eu olho para a Lúcia Moreira, ela estava ficando lívida. Aí eu disse assim, o que está acontecendo? Aí eu disse, Lúcia, o que é? Ela disse, eu acho que eu vou lá para fora, porque aqui está tão assim, a atmosfera está tão pesada. Eu disse, mas eu digo para vocês, eu não tenho esses preconceitos. Eu digo, mas está pesada, não tem nada? Então nós chegamos perto de um carrilhão, né? Desses relógios lindos de morrer. Foi junto do carrilhão que a Lúcia não ficou nada bem. Ela disse, não, eu vou lá para fora, porque ela disse assim, olha, eu estou sentindo a emanação que vem desses objetos daqueles que lidaram com esse material. Então, ela registrava a emanação não só dos antigos proprietários, mas mantinha também a vibração dos escravos daquelas fazendas que lidavam com aqueles objetos. Então, em determinados momentos, ela sentia o quê? Emanação de dor, sofrimento. Então, ela, como extremamente, porque ela é médium de incorporação, e de extremamente sensitiva, ela estava registrando. Eu, particularmente, só digo assim para ela, não me chama para ver velharia, porque de velharia basta eu. Velha basta eu, não preciso ficar nesse negócio. Que coisa linda, eu acho muito bonito, mas não me ligo, mas eu não gosto, eu digo assim, para mim, eu gosto de coisa mais viva, mais nova, mais alegre, do que ficar cultuando aquelas coisas, né? De cultuar. Mas, naquele momento, nós chegamos perto desse carrilhão. Aí, quando nós conseguimos, eu digo, bom, já que você não está passando bem, vamos lá para fora, saiu uma, vamos sair às 3, estávamos mais com uma outra companheira. Aí ela disse assim, agora eu posso respirar. E realmente ela mudou a fisionomia, porque foi para um outro campo de atmosfera. Então, aí ela virou para mim e disse assim, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo ali dentro. Em muitos daqueles objetos, ainda se fazem presentes os espíritos ligados àqueles trabalhos. Então, no carrilhão, que era lindo, nós perguntamos assim, a senhora já conseguiu vender esse carrilhão? Ela disse assim, olha, é a peça mais difícil de sair daqui. Já tinha havido gente que tinha levado, tinha trazido, que não conseguiu ter o carrilhão, por quê? Porque tinha um espírito colado no carrilhão, estava dentro do carrilhão. E ela, então, na percepção dela, vendo o espírito ali, o que é que acontecia? Ele mantinha naturalmente aquele campo magnético que repudiava, que expulsava, que impedia que outro campo magnético se fizesse em torno daquele, e que outra pessoa se pudesse tornar proprietária daquele objeto. Então, se formou um campo repulsivo. Quando que, no trabalho que nós vamos desenvolver em torno de um processo curador, nós temos que tornar o campo positivo, atrativo. Criar um campo que possibilite as pessoas absorverem destes valores que nós estaremos
impregnando de forças salutares. De forças salutares. De modo que as pessoas absorvam e se sintam bem. E se sintam bem. Porque este será o serviço que nós iremos realizar. Por isso, em se tratando deste fluido pessoal, humano, que nós vamos irradiar, nós temos que voltar lá em Gênesis, capítulo 14. Qualificação dos fluidos. Qualificação dos fluidos. Como nós estaremos qualificando os nossos fluidos para que ele possa, né, ser utilizado pelas pessoas, principalmente dentro daquele tipo de exercício indireto, colocando o objeto sobre o seu ponto doente, realmente obter a continuidade de um tratamento. Então, nós temos que avaliar o nosso pensamento, o nosso sentimento, né? Nós temos que ir traduzindo em expressões assim mais positivas, criando um campo de valores mais positivos, se temos o sentido de efetivamente auxiliar o outro. E às vezes a voz está correspondendo a um estado d'alma. Um estado d'alma. Conforme for o nosso estado d'alma, né, nós vamos criar em torno um campo energético, um campo vibratório, que, portanto, será atrativo quanto repulsivo. Será um campo pacificador ou um campo irritador. Um campo irritador. Então, nós temos que fazer um trabalho interior de maneira que, ao emitirmos, né, essa onda magnética, se somos daqueles que estamos trabalhando com o sentido de promover a cura, realmente nós doemos um valor curativo. E não doemos um valor que seja prejudicial. Que seja prejudicial. Bom, e observemos uma coisa: se nós não tivermos esse conhecimento, esse entendimento dessas influenciações, nós vamos até dizer que aqueles que de uma certa maneira conhecem, sabem o que fazem, elas não nos apresentem o fenômeno como sendo um fenômeno mágico. Porque nós não estaremos, de maneira alguma, alterando a lei de Deus. Se Deus não fosse, né, essa expressão de bondade, essa expressão de justiça, essa expressão de harmonia, será que nós estaríamos vivendo na Terra com tanta tranquilidade, com tanta propriedade, nos relacionando com aquilo que é obra de Deus com tanta propriedade? Não estamos nem dizendo os próprios homens, mas nós homens vivendo em relação com a própria natureza. Observemos que esta natureza, ela é saturada de quê? Dos valores divinos. A magnetização divina, ela dá tudo que está na natureza esse caráter superior, esse caráter benéfico. Mesmo aquilo que a gente diga assim, mas isso é urtiga, me irrita, né? Mas me irrita num determinado ponto. Será que da urtiga nós não vamos tirar elementos benéficos para tratamento? Então, tudo tem aquilo que é a impregnação dada por Deus. Por essa razão, o nosso trato com a natureza sem grandes dificuldades. E no aprendizado e na pesquisa relacionada com o conhecimento dessa lei, a gente vai fazendo as devidas diferenciações.
separando o que é útil imediatamente daquilo que vai ser útil após uma preparação. Após uma preparação. Da mesma forma, né, na medida em que nós vamos agora nos avaliar e atuar de maneira individual, nós também temos que aprender a marcar, a caracterizar aquilo que vamos oferecer ao outro com os valores que desejamos ser realmente valores positivos. E, em decorrência disso, a ideia do milagre, a ideia da magia vai se dissolvendo. Não somos magos, não é? Quantas pessoas vêm à casa espírita na expectativa de uma mudança de uma hora para outra, pensando que os médiuns fazem milagres. Nós não fazemos milagres. Na expectativa do imediatismo. Mas o médium não faz milagre. O médium vai trabalhar de maneira adequada, com uma intenção elevada, positiva, tudo aquilo que lhe estiver chegando ao alcance, para que ele possa proporcionar o alívio à dor do outro. Mas ele irá trabalhar em consonância com a harmonia da própria natureza, da própria lei de Deus. Em decorrência disso, né, nós vemos que ao conhecermos essa lei, essa norma, nós iremos trabalhando de maneira adequada. E temos que aprender também a ser comedidos no trato com essas forças, para que não façamos também exageros. Para que não façamos exageros. Porque até amortecer comigo ninguém pode, tem gente que consegue. Não tem uma planta chamada comigo ninguém pode? Que muita gente coloca dentro de casa para que ela limpe o ambiente, né? Tire as vibrações não muito felizes. Mas eu conheço gente que chega perto de comigo ninguém pode murcha. Mostrando que aquela vibração está totalmente em discordância com o campo, com aquele campo. E aí... Deixou? O quê? Agora, aí, Gerson, usar a roupa de uma pessoa assim, né? Ferve primeiro. Bota para ferver primeiro, né? Para a gente poder... Mas, veja só, você não deixará de fazer o registro. Você vai dizer tranquilamente, tem uma coisa nessa roupa que não caiu bem, e você deixa de usar. Deixa de usar.
Porque ela está com aquela impregnação. Ah, sim. Roupa de doação, né? que a gente vê chegar. Tem roupas que, ao ser tocada assim, o companheiro diz assim, olha, isso aqui não está bom para ninguém, para dar para quem quer que seja, porque ela traz aquela impregnação, mas traz aquilo que é a marca do indivíduo. E como nós estamos lidando com o campo de cura, nós precisamos, né, lembrar que é preciso uma reformulação interior. Quantas aulas são desse tema? Só hoje? Porque acho que a gente atendeu muita coisa aqui. Porque lá na página 129, lá na página 127, desculpe, embora a gente já esteja avançando aqui, lá na página 127, no segundo parágrafo, Carranier, ele coloca na observação aqui que está presente. Os objetos, mormente os de uso pessoal, têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas de seus antigos possuidores do mundo, razão pela qual parecem tocados, em muitos casos, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. Kardec, com a síntese e a clareza de sempre, põe tudo nos seus devidos lugares. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso se maus forem seus próprios espíritos, caso em que é possível se torna a serem secundadas por outros espíritos maus. Não se deve acreditar, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros, mas ficais certos de que são espíritos que escarnecem e zombam da vossa credulidade. Então, nós temos, né, que ter esse conhecimento e trabalhar de maneira que, dentro dessa transformação interior, nós sejamos secundados pelos bons espíritos, que aí vão fazer o que conosco? Se a nossa força magnética não for assim uma coisa muito forte, eles irão nos secundar, irão nos alimentar, aumentar a força, a capacidade de trabalho, para que nós possamos prosseguir trabalhando no bem. E é isso que a gente vai encontrar. Tem hora, né? Espero ter cumprido a minha missão.